Eita, Deus maravilhoso, aleluia. Glória a Deus, graça e paz ao Senhor Jesus, irmãos. Vamos para uma breve reflexão aqui, Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, vamos ler aqui a partir do versículo 11. Mateus capítulo 11, vamos ler a partir do versículo 1. Glória a Jesus, aleluia. Deus maravilhoso. Aqui nós vemos aqui o fim da missão de João Batista. João Batista não porque o nome dele, lembrando, né, não era Batista, né, mas sim porque ele batizava. O batismo de arrependimento. E depois vem Jesus, envia o Santo Espírito, o Espírito Santo nos batiza com o Espírito Santo e com fogo. Amém? E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles, e João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos. Passando para lembrar aqui, por que João aqui, Batista, estava no cárcere? João estava preso porque ele havia denunciado um pecado de adultério, e com isso ali foi feita uma aposta, né, e acabou que ele foi ali preso por conta disso. E aí ele no cárcere, ele preso, ele enviou discípulos, né, para perguntar a Jesus: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhe: ide anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os discípulos de João Batista perguntando a Jesus, e Jesus respondendo: ide anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Jesus estava mandando a mensagem para ele, dizendo: João, a sua missão já foi cumprida, eu sou o Cristo, eu sou o Salvador, tudo que você fez até aqui tem galardão para você. E com isso, aqui se inicia aqui a salvação para todos os povos, os gentios. Jesus vai ali anunciando ali todo o Evangelho. Ele vai anunciando o Evangelho ao povo, vai anunciando o reino dos céus, e ele dá esses sinais aqui a João. E bem-aventurado aquele que não se escandalizar, e partindo eles, começou Jesus a dizer as turbas a respeito de João: que fortes ver no deserto uma cana agitada pelo vento? Sim, que fortes ver um homem ricamente vestido? Os que se trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então que fostes ver um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. Porque este é de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Vocês lembram que os fariseus, os sacerdotes perguntavam: mas tu, Elias, quem é você? Você é um profeta? Você é um Cristo? E aí João Batista, ele respondia: não, eu sou a voz do que clama no deserto. Então é por isso que Jesus vai dizer aqui. Você pode ver que quando Jesus fala aqui no versículo 14: se quereis dar crédito, este Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos ouça, quem tem ouvidos para ouvir ouça. Então Jesus estava aqui dizendo aqui que o que eles esperavam ali, o Cristo que eles esperavam, era um Cristo
os profetas que eles esperavam eram profetas extremamente clamorosos que iriam tirar eles da escravidão, né, romana ali, tirar ali todos os impostos, iria fazer uma grande revolução, talvez uma guerra civil, iria tirar dar um golpe de estado, digamos assim, fazer e acontecer. Mas ele estava dizendo assim: eu sou Cristo, eu sou o que havia de vir ao mundo, eu sou o Salvador. E tudo que vocês precisam fazer é crer para que vocês sejam salvos. Então, ele estava dizendo claramente aqui que o evangelho que ele veio anunciar é o evangelho de salvação. E nem sempre as pessoas vão entender exatamente isso, e nem sempre a gente entende os propósitos de Deus na nossa vida. O propósito de João havia terminado ali naquela prisão. Humanamente, a gente vendo um profeta que foi muito famoso, digamos assim, no Brasil, grandes pessoas que surgiram, né, ao longo, não só no Brasil, mas estou dizendo assim, ao longo dos séculos, influências que surgiram, por exemplo, na internet, pessoas que escreveram milhares, né, de livros, né, e milhões de cópias vendidas, e não sei mais o que, artigos e tudo mais. Imagina uma pessoa dessa que foi tão conhecida, que anunciava o evangelho com tanto fervor, dizendo arrependei-vos, arrependei-vos, ela termina simplesmente numa prisão, com a cabeça cortada. E aí a gente vê assim, humanamente, na nossa visão. Mas esse é o fim do homem de Deus, que fez tanto para Deus? Esse é o fim do profeta? E Jesus vai dizer: sim, eu estou aqui. Os cegos estão vendo, os coxos estão andando. Eu estou aqui, João. E é interessante que ele vai aqui, João, quando está na prisão, João Batista quando está na prisão, ele vai mandar 2 dos seus discípulos e perguntar para Jesus se ele era realmente o que havia de vir. Nós percebemos aqui um esgotamento muito grande. Vocês sabem que eles comparavam muito, eles queriam, na verdade, comparar muito João Batista com Elias, né? Falavam: mas tu Elias, porque Elias também foi um grande profeta, digamos assim, que revolucionou, né, naquele tempo, naqueles séculos. Por quê? Porque ele foi um profeta que foi perseguido por pregar a verdade num ambiente onde estava ali se propagando a idolatria, onde o povo havia se dobrado diante de Baal, e ali foi perseguido por Acabe, por Jezabel, e você pode ver que ele deixou um grande legado, e as pessoas já sabiam qual era o caminho, o arrependimento, e mesmo assim não se rendiam. Você pode ver que provavelmente as pessoas estavam com certeza ali, mais uma vez, querendo uma imagem de um grande profeta. Um profeta que ia mudar a situação que eles estavam vivendo. Sendo que tudo que Elias estava pregando é o arrependimento. E tudo que Jesus prega é o arrependimento. Para que as pessoas sejam salvas. E o que mais a gente vê são as pessoas simplesmente olhando a igreja, olhando o evangelho, como um grande glamour, uma grande imagem de que você pode vir, você tem que vir para Deus, para que Deus possa simplesmente mudar completamente a sua história, e você não pode ser torturado por amor a Cristo, você não pode sofrer perseguição, você não pode parar numa prisão, porque isso é visto como derrota. Você pode ver que as pessoas querem estar bem com todo mundo. Você pode ver que as pessoas querem, muitas pessoas inclusive acham que tudo que está acontecendo, inclusive no Brasil, toda essa crise que está acontecendo, fazendo jejuns e orações, e temos que fazer mesmo jejuns e orações pelo nosso país. O propósito principal é que, uma parte tal tome o governo e outra parte seja descartada, e assim a gente venha viver um grande tempo de prosperidade, justiça. Só que o principal foco de Deus é a salvação, porque uma nação inteira pode viver um tempo de paz e justiça, digamos assim. Isso não é possível, mas supondo que uma nação inteira viva um tempo de prosperidade, de paz e justiça, mas na verdade, se ela não estiver salva em Cristo, o que adiantará? O que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? O que adianta nós termos impostos baixos, nós temos menos impostos, inflação baixa, nós termos acesso à educação de qualidade e tudo mais, nós vivemos um tempo próspero e nós vivemos um esfriamento.
e nos esquecermos que o Evangelho ainda continua sendo aquela mesma palavra que João Batista pregava, que os profetas pregavam, e terminam os profetas de João Batista pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E a gente continua ainda pregando: se arrependa. Por quê? Porque Jesus está voltando. Ele está voltando todo dia, sim, você está condenado. Porque quem não crê no Filho de Deus já está condenado. E se ele voltar para você hoje? Você tem garantia da sua salvação? A garantia vai ser seu carro, a garantia vai ser sua bolsa, a garantia vai ser seu saldo, a garantia vai ser o seu saldo bancário. O que vai dar garantia para você? A garantia de vida eterna quem dá é Jesus. Se nós não temos o Espírito Santo, nós não temos o selo da redenção, o penhor da redenção, a gente não tem. Se a gente não tem o Espírito Santo, a gente não tem como ter a salvação. Como alguém que não tem o Espírito Santo de Deus, que a palavra de Deus fala que é a garantia da nossa salvação, aqueles que são marcados pela salvação têm o Espírito Santo. É impossível uma pessoa não ter o Espírito Santo de Deus e ser salva, porque não confessou Jesus como seu Salvador e Senhor. Porque Jesus Cristo, em João capítulo 14, vai dizer que Ele não nos deixaria órfãos, mas Ele enviaria o Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus é direito de todo aquele que confessa Jesus de coração como Senhor e Salvador de sua vida. Não confessa com somente sua boca, mas a Bíblia fala: confessa com a sua boca, mas crê no seu coração. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que essa pessoa vai apresentar diante de Deus? Então, para muitos, olham para a igreja e se sentem frustrados porque estão apegados a coisas que as pessoas estão vendendo. E isso aqui não é teoria de conspiração que eu vou falar, mas eu estou dizendo uma coisa que é clara e uma coisa que é bíblica. Os servos de Satanás que estão por trás, nós sabemos em Efésios capítulo 6, que fala dos dominadores deste século, das hostes da maldade, dos principados e potestades, de demônios e mais demônios que estão trabalhando em todo tipo de nação. Você pode reparar e observar, nós podemos observar que o que Satanás mais tem trabalhado no Brasil é a questão de imagem. Nunca se houve uma época, eu estou falando especificamente do Brasil, não posso falar de outros países porque moro no Brasil, sou brasileiro, nós somos. Nunca se houve uma época, um século tão grande onde as pessoas estão valorizando imagens. Imagens de Instagram, imagens de Facebook. Antigamente era Orkut, mas ainda era uma coisa ainda mais secreta. Imagens disso, imagens daquilo. As pessoas estão pregando uma coisa na internet e em casa elas estão vivendo outra. Elas dizem: eu estou tirando foto aqui com o meu amor, com a minha vida, só que todos os vizinhos sabem que esse amor e essa vida, às 3 horas da manhã, estão quebrando a casa toda, mas depois estão postando foto no Instagram: amor da minha vida. A gente sabe que está havendo aí espaço para um monte de golpistas que estão dizendo que em 30 dias você pode ficar milionário. Nós vemos assim que as pessoas estão caindo em golpes por causa de quê? Por causa de imagem, por causa de materialismo, por causa disso. E as pessoas se apegam às coisas dessa terra, e aí exatamente surge essa dúvida aí. Será que o que eu estou fazendo está sendo certo? Surgiu essa dúvida em João Batista. Gente, ele chegou no nível de esgotamento emocional muito grande, assim como Elias havia chegado quando ele foi para a caverna, quando ele foi para o deserto. E foi conduzido ali pelo Espírito de Deus, porque Deus queria falar com ele e dizer: Elias, come, bebe, eu vou falar com você, não é tempo de você parar agora, se fortaleça, você ainda tem pessoas para você ungir, para ficar no seu lugar, você ainda tem um legado para você deixar. A minha mensagem continua sendo arrependimento. Por mais que as pessoas nos oprimam, por mais que a nação nos oprima, por mais que isso e aquilo nos oprima, só que a mensagem continua sendo a mesma: arrependimento. Então, se nós olharmos assim, que nós vamos viver uma vida aqui na terra de glamour, de felicidade, uma vida onde nós não tenhamos problemas e não tenhamos aflições, Deus não mudou. O que vale para Deus é uma alma. A nossa alma vale mais do que qualquer outra coisa para Deus. E as pessoas não estão percebendo o quanto a alma delas está vazia. Elas estão cheias de si e acham que elas estão preenchidas. Você pode ver aqui o que Satanás tem trabalhado
com relação à adolescência desses jovens, você tem que ser milionário. Eu falo especificamente dos jovens cristãos. Você tem que ser milionário, você tem que ser rico, você tem que ser bem-sucedido, você tem que ser... Sim, glória a Deus, sim. Deus permitir que você seja, amém. Realmente nós temos que estudar, nós temos que buscar o melhor e tudo mais, mas eu não estou falando disso. Não estou falando disso, estou falando do tesouro. Onde está o nosso tesouro? Está em Cristo, porque nós temos que administrar o dinheiro, dominar o dinheiro, não deixar o dinheiro nos dominar. A Bíblia fala que nós somos mordomos de tudo aquilo que chega às nossas mãos. Nós somos administradores daquilo que Deus nos proporciona. O dinheiro ele não pode tomar a nossa alma. O dinheiro não pode tomar a nossa vida. O que é a nossa alma, a nossa mente, as nossas emoções? Nós não vivemos uma vida na alma. O apóstolo Paulo vai dizer: vocês não estão na carne. Vocês vivem uma vida no Espírito, porque vocês já estão mortos para a carne. Vocês já estão mortos. Agora você tem que submeter a sua alma ao senhorio do Espírito, alimentar o Espírito, alimentar através da palavra de Deus, através da verdade de Deus. Em João capítulo 8, versículo 32, Jesus vai em uma discussão ali com os fariseus, ele vai dizer: conheçam a verdade, ela libertará vocês. Porque eles estavam apegados às coisas porque nós somos descendência de Abraão, porque nós cumprimos as regras, porque nós isso, porque nós aquilo. E Jesus vai dizer: até dessas pedras, se Deus quiser, Ele pode fazer descendência de Abraão. Vocês não são filhos de Deus, vocês são filhos do diabo, porque vocês querem me matar e querem cumprir o desejo dele de me matar. Jesus Cristo, ele falava a real, ele era direto, ele era simples, era manso e humilde, mas ele era firme, ele falava o que tinha que ser falado. E Deus continua falando o que tem que ser falado através da Bíblia, e a Bíblia não muda. Enquanto a gente viver aqui na terra, o Evangelho é um Evangelho de arrependimento, de mudança de vida, de mudança de caráter, de mudança de hábito, de fruto do Espírito. Não é o Evangelho falso que estão pregando na internet, em mídia, em redes sociais, que as pessoas simplesmente vão viver uma vida feliz, uma vida plena e esquecendo de Deus. Sendo que a palavra de Deus nos fala claramente que quando nós padecemos perseguições, quando nós sofremos perseguições, é porque nós estamos sendo fiéis a Deus, e isso é galardão para Deus. Você pode ver que a ótica de Deus é totalmente diferente da ótica do homem. A ótica do homem olha, por exemplo, uma pessoa passando por uma adversidade porque está sendo perseguida, viu? Olha só, como esse crente é bobo, como essa crente é boba, ele não mentiu no trabalho. Nossa, era uma coisa tão simples, ele não mentiu, agora vai ser demitido. Nossa, gente, que coisa... Gente, era uma mentira. Não significa que você é mentiroso, não significa que você... Gente, é só uma mentira. Pois é, só que a mentira leva para o inferno. O diabo é que é o pai da mentira. Eu não sou filho do diabo, eu sou filho de Deus, por isso que eu não vou mentir. Só que aí, quando a gente passa por perseguição e adversidade, o diabo quer nos tentar, e a pressão quer nos tentar, a perseguição quer nos tentar para dizer assim para nós assim: será que realmente vale a pena servir esse Cristo? És tu Cristo? Manda perguntar: ele é o Cristo mesmo? Eu fiz tanta coisa, eu batizei, eu nem sei quantas pessoas eu batizei, pregando o reino dos céus. Ele realmente é o Cristo? Aí Jesus Cristo vai dizer, respondendo aos discípulos de João: os cegos veem, e os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Agora eu vou fazer uma tradução aqui. Nós éramos cegos, nós éramos coxos, nós éramos leprosos por causa do pecado, nós éramos surdos, mas nós fomos purificados pelo sangue de Jesus e ressuscitaremos com Ele. Em nome de Jesus. E porque nós somos pobres de espírito, bem-aventurados somos nós, porque agora nós somos vazios de nós mesmos e cheios do Espírito Santo. Oh, Deus maravilhoso, aleluia. Obrigada, Jesus veio anunciar que Ele salva, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele batiza com o Espírito Santo, que o sangue dele nos purifica de todo pecado. E esse é o Evangelho puro e simples. Oh, glória a Deus, aleluia. Não tem luxo, não tem riqueza, não tem dinheiro que compre a sua salvação.
E por mais que as pessoas lá fora estejam interessadas em congregar em seitas, porque em muitos lugares você vê, eu não tenho medo de dizer isso, porque pelos frutos os conhecereis. Como é que nós vamos conhecer os falsos profetas? Pelos frutos. É pelos frutos. Jesus falou, pelos frutos os conhecereis. Existem seitas que o povo chama de igreja evangélica, que não prega salvação, que não prega de fato o evangelho, que não prega mudança de vida, que não prega mudança de caráter, que não prega o Espírito Santo. São seitas malignas e o Espírito Santo não está neste lugar. São falsos profetas porque não estão pregando a palavra de Deus. Enquanto que olho para outros pastores de igreja pequena, são pastores sem fé. Por quê? Porque aqui a gente pode esconder, a gente pode esconder, pastor, olha só, chama a igreja, coloca uma placa, esse é o culto da revelação, você pega, a moda agora é essa, é um absurdo. Isso não faz parte da igreja evangélica. Isso é seita. Você coloca uma coisinha aqui, um dispositivo aqui, e aí você vai olhar rapidinho, vai transmitir rapidamente para o seu celular a vida toda daquela pessoa, como se fosse uma ficha criminal. Aí você fala, assim diz o Senhor, você tem tantos anos de idade, você passou por isso e por aquilo, e não sei mais o que, e aí Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, só que aí você tem que dar uma oferta, né, para que Deus, uma oferta para que Deus possa, isso existe. Aqui no Valparaíso isso existe, no Céu Azul isso existe, em muitas igrejas isso está existindo, sabe por quê? Isso é seita, E eu não estou falando de canal de fofocas gospel, que são canais satanistas do diabo, não estou falando disso, eu estou falando de coisas que a gente vê, de pessoas que a gente conhece, de pessoas que estão decepcionadas, por causa de quê? Por causa que elas chegam até nós, e elas falam, eu não gosto mais de crente por causa disso. A primeira coisa que eu falo, você não estava numa igreja evangélica, você estava numa seita. Não era uma igreja evangélica. Pega a minha Bíblia, quando eu tenho oportunidade, sento com a pessoa e falo, isso aqui é o evangelho. O sangue de Jesus aqui nos purifica do pecado. Esse é o evangelho. Glória a Deus, aleluia. É triste, mas não é triste para nós, é triste para eles. Você estava numa seita, você não estava numa igreja evangélica. Porque uma igreja evangélica prega o evangelho. E o evangelho são as boas novas. E as boas novas são boas novas de salvação, de libertação, de conversão. Que o sangue de Jesus purifica de todo o pecado. Amém. Queridos, nós não podemos nos deixar levar por este falso evangelho, esse falso ensino. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você está passando por luta, se você está passando por tribulação, Deus tem um propósito na sua vida e vai fazer isso cooperar para o seu bem. Eu creio. O apóstolo Paulo, ele disse, eu sei estar com dinheiro, sem dinheiro, vestido, mal vestido, eu sei passar por todas as coisas, por todas as circunstâncias. Eu posso passar por tudo naquele que me fortalece. Por quê? Porque quem me fortalece me salvou, me libertou, escreveu meu nome no livro da vida. Então Ele cuida de todas as coisas. É por isso que Jesus Cristo vai dizer, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Coma a minha palavra, volte para a minha palavra, leia a minha palavra. A sua vida cristã é focada na palavra. Não existe nada que seja maior do que a palavra. É a palavra que liberta, é a palavra que transforma, é a palavra que alimenta. É a palavra que faz a gente se desapegar das coisas dessa terra, de preocupações e mais preocupações e tristezas e as angústias, porque eu não tenho, porque eu não posso. Mas como é que Deus vai dar? Porque Tiago, o pastor Tiago vai dizer... Vocês não pedem, vocês não recebem porque vocês não pedem. E muitas vezes vocês pedem, mas não recebem porque vocês estão pedindo mal. Pedindo para gastar em seus próprios deleites. E quantas vezes nós estamos pedindo coisas para Deus, mas na verdade para gastar com o nosso conforto só.
Ah, mas eu não estou ferindo ninguém, mas é conforto que você vai se apegando, e você vai se apegando, e cadê as almas, e cadê falar de Jesus, e cadê fazer a obra de Deus, e cadê o Espírito Santo de Deus? Me disse nessa semana, ontem mesmo, ele me disse assim: enquanto você estiver fazendo a minha obra, não vai faltar sapato, não vai faltar roupa, não vai faltar nada. Quando você estiver buscando meu reino, meu filho, não vai faltar nada para você. Se aquete. Faça a obra, só isso, faça a obra. Eu não vou deixar faltar para você. Eu creio. E a mesma coisa Deus está dizendo para nós: ame o Senhor, obedeça a Ele. Ame o Senhor, obedeça a Ele, faça a obra. Ele não vai deixar faltar para você. Amém, eu creio. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor. Amém, Senhor. Glória a Deus. Deus amado e Deus querido, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, Espírito Santo, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor nos ajuda, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é digno de toda a glória e honra, porque o Senhor, Espírito Santo de Deus, nos fortifica, nos fortalece, nos enche do Teu Espírito. O Senhor nos enche da Tua força, Senhor, nos batiza, Senhor, sempre, Deus, com fogo, em nome de Jesus, que sejamos renovados, que sejamos avivados pela Tua palavra, Senhor, que sejamos repletos de alegria, de ânimo, alegria de Te servir, alegria de estar na Tua casa, na certeza que o Senhor cuida de nós, porque o Senhor é bom, porque a Sua graça está sobre as nossas vidas, nos sustentando, e o Senhor não deixa faltar nada, meu Deus, porque nós estamos buscando em primeiro lugar o Teu reino. E obrigado, Espírito Santo, pelo Teu renovo de cada dia, pelas Suas misericórdias se renovarem a cada manhã, que são a causa de nós não sermos consumidos. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor é bom e a Tua igreja é santa, e nós somos santificados pela verdade da Tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Jesus. E amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.